Olá, meu amigo estudante! Vamos para a segunda parte aí da nossa aula de ângulos e agora vamos estudar a parte que envolve os problemas de ângulos, tá? Então vamos começar com um problema bem clássico, que é esse aqui, tá? Calcule o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 21 horas e 40 minutos. Então, você tem aí o reloginho marcando as 21 horas e 40 minutos e eu quero calcular o ângulo que está sendo formado pelos ponteiros do relógio. Então, vamos lá para a solução. Então, nós temos aqui o nosso relógio marcando 21 horas e 40 minutos. O ângulo que eu quero saber é esse ângulo que está desenhado aí. É o ângulo formado entre os ponteiros do relógio. O ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, tá? Aí eu vejo o seguinte, o ponteiro dos minutos é esse maior, ok? O ponteiro das horas é o menor. Então, eu preciso saber quanto andou o ponteiro das horas durante esses 40 minutos. Então, eu vejo o seguinte, esse ângulo que vocês estão vendo aí, que é o ângulo formado pelos ponteiros do relógio, ele pode ser dividido em dois pedaços. Basta eu traçar uma linha que parte ali da origem, que vai até o 9 ali. Por que eu fiz isso? Porque aí eu descubro o seguinte, o ponteiro das horas, a cada o intervalo de 1 hora que ele anda, na verdade, ele anda 30 graus. Então, a cada 1 hora, o ponteiro das horas, ele anda 30 graus. Então, aquele pedacinho que está ali em cima, que eu vou chamar ele de X, esse pedacinho aí é o pedacinho que o ponteiro das horas andou durante os 40 minutos. Então, eu só preciso saber quanto vale esse X, somar com 30 graus, tá? Então, eu sei o seguinte, 1 hora, a gente sabe que tem 60 minutos. E 1 hora você anda 30 graus, como a gente acabou de ver ali. Professor, mas como que eu sei que em 1 hora eu andei 30 graus? Olha, é muito simples. A circunferência, ela tem 360 graus. O nosso relógio, ele é dividido em 12 arcos. Então, se você dividir 360 por 12, você vai encontrar 30 graus. O que vai corresponder que cada arco corresponde a 30 graus. Então, esse arco que você está vendo aqui, ó, ele corresponde a 30 graus. Esse arco que você está vendo aqui, ó, corresponde também a 30 graus. Então, isso significa que a cada intervalo de 1 hora, você anda 30 graus. Ou melhor dizendo, a cada intervalo de 1 hora, o ponteiro das horas anda 30 graus. Então, como 1 hora tem 60 minutos, então 60 minutos corresponde a 30 graus. Eu quero saber quanto vai corresponder 40 minutos. E aí, 40 minutos eu não sei quanto corresponde, vale X. Então, o que a gente faz agora? Corta o zero do 60 com o zero do 40. E aí, vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, vai dar 6x igual a 30 vezes 4, que dá 120. E aí é só dividir 120 por 6, que você vai encontrar 20 graus. Então, veja que em 40 minutos, o ponteiro das horas, ele andou 20 graus. Então, quanto é que vai valer aquele ângulo ali? Aquele ângulo ali, que a gente vai chamar de alfa, ele vai corresponder a 30 mais 20, ou seja, 50 graus. Então, o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 21 horas e 40 minutos corresponde a 50 graus. Vamos ver o exemplo 2, que diz assim, qual o ângulo que, somado à metade do seu complemento,
com a quarta parte do seu suplemento e com a sexta parte do seu replemento dá 154 graus. Então, vamos lá resolver esse problema. Então, vamos lá. Você deve estar aí na sua casa se perguntando, meu Deus, o que vem a ser o complemento do ângulo, suplemento do ângulo, replemento do ângulo? Mas que trem é esse? Bom, meu querido estudante, na nossa primeira parte da aula de ângulos, nós vimos que dois ângulos eles são complementares quando a soma entre eles corresponde a 90 graus. Então, o complemento de um ângulo alfa, por exemplo, vai corresponder a 90 graus menos alfa. Tá? Dois ângulos são suplementares quando a soma entre eles dá 180 graus. Então, o suplemento de um ângulo alfa vai corresponder a 180 graus menos alfa. Da mesma forma que ângulos replementares são aqueles cuja soma vai dar 360 graus. Então, o replemento de um ângulo alfa corresponde a 360 graus menos alfa. Então, agora, dá para a gente começar a montar o nosso problema, tá? Porque o problema é dizer assim, um ângulo que somado a metade do seu complemento, então, metade do complemento é 90 graus menos alfa, dividido por 2. Somado a quarta parte do suplemento, quarta parte do suplemento, então, é 180 graus menos alfa, dividido por 4. E somado a sexta parte do seu replemento. Então, a sexta parte do replemento de um ângulo alfa corresponde a 360 graus menos alfa, dividido por 6. Então, agora que eu sei o que é um complemento do ângulo, replemento, suplemento, o que é a metade do complemento, o que é a quarta parte do suplemento e o que é a sexta parte do replemento, agora nós temos como montarmos a equação que vai nos dizer qual é o ângulo que, somado a metade do seu complemento, a quarta parte do seu suplemento e a sexta parte do seu replemento, vai resultar em 154 graus. Então, agora, debaixo desses conhecimentos aqui, nós vamos montar a nossa equação. Então, agora eu coloquei aqui, né? Montei a nossa equação. Você tem aqui o ângulo alfa, que somado a metade do seu complemento, somado a quarta parte do seu suplemento, somado a sexta parte do seu replemento, é igual a 154 graus. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, vamos colocar 1 embaixo do alfa e embaixo do 154. Aí nós temos o seguinte, 1, 2, 4 e 6. Nós vamos fazer o MMC entre esses 4 algarismos, esses 4 números. O MMC entre 1, 2, 4 e 6, você fazendo, você vai encontrar 12. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar 12 e vou dividir por 1, que vai dar 12. Vou dividir 12 por 6, que dá 2. Vou dividir 12 por 4, que vai dar 3. E vou dividir 12 por 2, que vai dar 6. Aí, todos esses numerozinhos que estão em azul, você vai vê-los sendo transportados lá para cima da equação, multiplicando por todos aqueles valores que você está vendo lá em cima, no numerador. Então, você vai ter essa equação aqui, ó. 12 vezes alfa, 12 alfa. 6, que vai multiplicar 90 graus menos alfa. 3, que vai multiplicar 180 menos alfa.
e 2, que vai multiplicar por 360 graus menos alfa. E o 12 foi para lá, para cima também, multiplicando por 154 graus. Aí, é só agora efetuarmos os cálculos, né? Nós vamos ter 6 vezes 90, 540. 6 vezes menos alfa, menos 6 alfa. 3 vezes 180 graus vai dar 540 graus. 3 vezes menos alfa, menos 3 alfa. 2 vezes 360 graus dá 720 graus. 2 vezes menos alfa, menos 2 alfa. E 154 graus vezes 12 deu 1848 graus. Aí agora resolve-se a expressão, número com número, letra com letra. Então ficou desta forma: 540 graus mais 540 graus mais 720 graus corresponde a 1800 graus. 12 alfa menos 6 alfa com menos 3 alfa dá menos 9 alfa. Somado com menos 2 alfa vai dar menos 11 alfa. Aí, esse 1800 ele vai passar para o outro lado da equação como negativo. E aqui a gente já pode resolver. 12 alfa menos 11 alfa vai dar 1 alfa. Então, ficou desta forma a nossa equação. Esse 1800 passou para o outro lado como negativo. Então, vai dar 1848 menos 1800. A resposta vai ser 48 graus. Então, o ângulo que somado com a metade do seu complemento, com a quarta parte do seu suplemento e com a sexta parte de seu replemento, e que resulta em 154 graus, esse ângulo corresponde a 48 graus. Exemplo 3 é o exemplo no qual nós iremos fechar essa segunda parte de ângulos, que diz assim: calcule o ângulo θ em função dos ângulos A e B. Sabe-se que OJ é a bissetriz do ângulo AOC. Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Bom, então vamos lá para a nossa solução. Eu coloquei novamente aqui o ângulo, tá? E aí eu vejo o seguinte: OJ é esse aqui, ó, tá? OJ é a bissetriz do ângulo AOC. OJ é a bissetriz do ângulo AOC. Só que pelo desenho, nós vimos que AOC corresponde à soma de A mais B. Então, eu quero primeiramente descobrir o valor desse ângulo aqui. Olha, esse ângulo é o que está sendo dividido pela bissetriz. Então, ele é a metade de AOC. Como AOC vale A mais B, a metade de A mais B é A mais B sobre 2. Ok. Então, agora, eu quero descobrir quanto vale esse pedaço aqui, ó, esse ângulo. Então, eu vejo o seguinte: esse ângulo é uma parte do ângulo BOC. Então, esse ângulo é uma parte do ângulo BOC. Então, quanto vai valer esse ângulo aí? Ele vai valer o total menos A mais B sobre 2. Só que esse ângulo BOC, pelo nosso desenho, a gente percebe que ele vale B, tá? BOC vale B. Então, esse ângulo que nós queremos descobrir aí, ele vale B menos A mais B sobre 2. E aí, resolvendo essa expressão, nós vamos encontrar B menos A dividido por 2. Então, esse ângulo aí que a gente quer, ele vale B menos A
dividido por 2. Aí, o que nós vamos fazer agora? Bom, lembrando que eu quero saber é o ângulo θ em função de A e B. Olha, o ângulo θ é esse ângulo aqui, ó. O ângulo θ ele corresponde a MOB. Ou, se preferir, BOM. Esse é o ângulo θ. Só que pelo nosso desenho, nós temos aqui esse ângulo, ó, que vai da bissetriz até aqui no M. Esse ângulo aqui, ele vale 2B. 2B. Então, para eu saber quanto vale θ, basta eu fazer o quê? O total menos esse ângulo aqui de vermelho. Quem é o total? 2B. Quem é esse ângulo de vermelho? B menos A sobre 2. Então, eu fazendo o total, que é 2B menos B menos A sobre 2, eu vou ter o ângulo θ. Aí, basta eu resolver isso daí. Vai dar 4B menos B. E aí, aqui, ó, o menos indica o oposto, né? Qual é o oposto de B? Menos B. Qual é o oposto de menos A? Mais A. E aí, 4B menos B vai dar 3B mais A, ou A mais 3B, tanto faz, sobre 2. Esse é o valor de θ em função de A e B. Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do curso Matemática para o Vestibular. Estaremos apresentando a terceira aula de ângulo, para, enfim, fecharmos essa parte. Forte abraço e até a próxima aula.